Princípio da isonomia no direito administrativo. O princípio da isonomia é um dos fundamentos mais importantes do direito brasileiro, pois estabelece a necessidade de igualdade no tratamento dos administrados pela administração pública. Esse princípio é consagrado na Constituição Federal de 1988, que afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O princípio da isonomia não se limita apenas à formalidade legal, mas se estende à prática administrativa, exigindo que o legislador e a administração considerem a situação de cada indivíduo para que a igualdade de tratamento seja efetiva. A isonomia exige um tratamento igualitário para todos aqueles que se encontram em situações equivalentes. Isso significa que a administração pública deve evitar discriminações arbitrárias e injustificadas, assegurando que todas as pessoas sejam tratadas de forma equânime. Por exemplo, em um concurso público, todos os candidatos que se encontram em condições semelhantes devem ser avaliados sob os mesmos critérios, assegurando que o resultado seja justo e imparcial. Contudo, a aplicação do princípio da isonomia não implica um tratamento idêntico para todos em todas as situações. Existem casos em que é necessário realizar distinções baseadas em características ou necessidades específicas dos indivíduos. Essa diferenciação deve ser fundamentada em uma análise cuidadosa das circunstâncias envolvidas, respeitando a máxima aristotélica de tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Em outras palavras, a isonomia não significa uniformidade, mas sim uma igualdade que respeita as diferenças. Um exemplo claro da aplicação do princípio da isonomia ocorre no âmbito das políticas públicas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência. A reserva de vagas em concursos públicos para essas pessoas é uma manifestação da isonomia, que reconhece a desigualdade enfrentada por elas e busca compensá-la, permitindo que tenham acesso a oportunidades que, de outra forma, seriam mais difíceis de alcançar. Isso demonstra que a igualdade real vai além da igualdade formal, demandando ações afirmativas. No contexto educacional, a isonomia também se reflete em ações como a reserva de cotas para estudantes de escolas públicas em vestibulares e universidades. Essas políticas buscam nivelar as condições de concorrência, levando em consideração as desigualdades estruturais que existem no acesso à educação de qualidade. Assim, a diferenciação promovida por essas ações é legítima, pois busca garantir que todos tenham a mesma chance de sucesso, respeitando as especificidades de cada grupo. Entretanto, o desafio reside em determinar quando é aceitável a diferenciação e quando ela se torna uma violação do princípio da isonomia. Para que uma diferenciação seja considerada justa e legítima, é fundamental que exista uma relação lógica entre o critério de discriminação adotado e a finalidade da medida. Por exemplo, se um concurso para uma função que exige habilidades físicas impõe uma prova de condicionamento físico, essa exigência é coerente e justificada. Por outro lado, se um concurso para um cargo cuja atividade é predominantemente intelectual impõe requisitos que não têm relação com as funções do cargo, como uma exigência de força física, essa diferenciação poderá ser considerada inconstitucional. Assim, é necessário avaliar o contexto e a justificativa da diferenciação, levando em conta os princípios constitucionais que protegem a isonomia. Celso Antônio Bandeira de Mello, um renomado doutrinador do direito administrativo, argumenta que o tratamento desigual não configura violação à isonomia quando há uma correlação lógica entre a discriminação e a finalidade da norma. Isso implica que, ao analisar um ato administrativo ou uma norma, deve-se considerar não apenas o critério utilizado para a diferenciação, mas também a razão que justifica essa diferenciação. A validade da diferenciação depende da presença de uma justa razão para a distinção. Nesse sentido, a análise do princípio da isonomia não pode ser realizada de maneira isolada, considerando apenas o fator de discriminação. É essencial contextualizar a situação concreta e a finalidade do ato administrativo. Por exemplo, se um edital de concurso para a Guarda Municipal Feminina proíbe a participação de homens, tal exigência é válida, pois considera a natureza da atividade a ser exercida e a finalidade do concurso. As exigências em concursos públicos são um campo fértil para a discussão sobre o princípio da isonomia. Qualquer requisito estabelecido no edital implica uma forma de diferenciação entre os candidatos. Nesse contexto, é crucial que as exigências sejam fundamentadas em critérios que tenham relevância e adequação ao cargo em questão. A jurisprudência brasileira já se manifestou em diversas ocasiões sobre essa temática,
estabelecendo importantes precedentes sobre o assunto. Um exemplo disso é a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público deve ser justificada pela natureza das atribuições do cargo. Isso demonstra a necessidade de correlação entre a exigência e a função a ser exercida, assegurando que não haja discriminação arbitrária. Além disso, a súmula 684 do STF considera inconstitucional a restrição não motivada à participação de candidatos em concursos. Isso reforça a ideia de que a administração pública deve fundamentar suas decisões e garantir que todos os candidatos tenham a oportunidade de participar, independentemente de características que não estejam diretamente relacionadas às atribuições do cargo. A jurisprudência também se debruçou sobre a questão dos exames psicotécnicos, afirmando que somente por meio de lei é possível estabelecer tais exigências para a habilitação de candidatos a cargos públicos. Essa análise ressalta a importância de uma regulação clara e justificada das condições de participação em concursos, visando sempre a proteção do princípio da isonomia. Em suma, o princípio da isonomia é um componente essencial do Estado democrático de direito, garantindo que todos os indivíduos sejam tratados de forma justa e equitativa pela administração pública. A sua aplicação exige uma análise cuidadosa das circunstâncias e das justificativas para quaisquer diferenciações, assegurando que a igualdade real seja promovida. Esse princípio se traduz em ações concretas que buscam corrigir desigualdades históricas e garantir que todos tenham acesso a oportunidades de maneira justa, respeitando as diversidades e particularidades de cada grupo social. Assim, a isonomia não é apenas uma norma, mas um valor fundamental que deve guiar a atuação do Estado em todas as suas esferas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!